Nesse segundo vídeo da gravação, pessoal, então nós vamos começar a trabalhar com funções exponenciais. No primeiro vídeo da série a gente viu uma revisão sobre potência, eu resolvi 2 exercícios e agora a gente vai entrar no assunto principal, que é a função exponencial, tá? Então na aula do dia 4 do 10 a gente entrou nesse assunto, onde a gente conversou sobre, eu coloquei lá para vocês a definição de uma função exponencial, né? Então eu coloquei lá que a função f dos reais, que relaciona os reais positivos com exceção do zero, dada por uma f de x que é igual a elevado a x, com a pertencentes aos reais, o a maior que zero, e a diferente de 1 é denominada a função exponencial de base a. Essa é a definição, eu passei para vocês. Aqui a gente tem uns exemplos, uma f de x que é igual a 2 elevado na x, uma f de x que é igual a 0,4 elevado na x, uma f de x que é igual a 1 quinto elevado na x, e assim por diante. Coloquei também aqui algumas definições, né, alguns exemplos, né, se o a for menor que zero, o que acontece, se o a for igual a 1, se o a for igual a zero, enfim, essas definições a gente já trabalhou, né, essas teorias, né. Falamos também sobre o gráfico de uma função exponencial. O mais importante aqui nesse gráfico é entender, nós teremos 2 casos, e esse é o primeiro caso, quando o a for maior que 1, por definição a função vai ser sempre crescente. E essa é uma das informações mais importantes que a gente tem num gráfico de uma exponencial. Esse é o comportamento, tá? Para o a maior que 1. Também a gente viu o segundo caso, que era o a entre o 0 e o 1. A gente viu que isso caracteriza uma função decrescente, né, com essa configuração, né. A gente falou também sobre alguns conceitos. Depois a gente teve uma outra aula ainda falando sobre funções, e a gente fez um exercício, que é o que eu quero trabalhar com vocês, a resolução deste exercício. Então, aqui diz assim: uma amostra de bactérias foi estudada quanto ao seu crescimento e decrescimento populacional P, em centenas de milhares, em relação ao aumento da temperatura T em graus Celsius. Ou seja, esse gráfico aqui é de uma temperatura, relaciona uma temperatura T com o crescimento de bactérias, no gráfico do Y. Onde a gente parou? Então, nesse experimento a temperatura foi aumentada progressivamente, o que caracteriza um comportamento de uma curva exponencial, partindo de 0 graus e terminando em 120 graus, em um período de 24 horas. Veja a seguir a tabela e o gráfico que descrevem a variação populacional dessa amostra. Então aqui ele apresentou uma tabela. Gente, sempre quando vocês forem fazer um gráfico, pessoal, sempre iniciem com os dados. Onde é que vai os dados? Os dados saem da tabela. Sem os dados a gente não consegue montar um gráfico. Beleza, então aqui nós temos a tabela onde relaciona a temperatura. Então quando ele está em 0 graus, ó pessoal, aqui temperatura é no eixo X. Quando ele está em 0 graus, aqui no eixo X, a f de x, ou a f de t, ela vai nos dar um valor de 2 vezes 10 na 5. Por que é 10 na 5? Porque aqui nós estamos com uma escala de milhares, por isso que é 10 na 5. O comportamento quando estiver em 20 graus, ainda vai estar numa linear aqui, ó, pessoal, até 20 graus. Notem que a partir de 25, um pouquinho antes, a partir de 20, ele começa a subir. Então ele começa a ter um comportamento crescente, né? Então vamos ver o que ele pede aqui, ó. Na letra A, para quais intervalos de temperatura a população de bactérias estudadas aumentou, diminuiu ou se manteve estável? Pessoal, olhando para o gráfico aqui, ó, nós temos que, olha só, de 0 graus até 20 graus, olha só, ela teve uma estabilidade aqui. A partir dos 20 graus, ela começou a subir e chegou até aqui, ó. Vou marcar, pessoal, para vocês terem, assim fica melhor visualmente falando. Então, ó, a primeira pergunta lá, quando é que foi que aumentou? Então, aqui ela esteve estável até 20. Aqui no 20, gente, ó, 20, ela teve um crescimento que veio até o 60, gente. Olha aqui, ó. Bateu aqui no 60. Ok? Então, aqui, ó, aqui nós temos a resposta, ó.
20 graus e 60 graus. E em que momento que o gráfico começou a diminuir, ficar decrescente? Olha aqui, gente, ó. Ele começou a ter esse comportamento decrescente aqui, ó, em 80. Olha só. Opa. Olha só esse aqui, ó. Quando chegou aqui em 80, pessoal, ó, 80, ele começou a pegar uma cor diferente, amarelo. Ele começou a era isso que eu queria. Enfim. Ele começou a amarelo mais forte aqui. Começou a decrescer. Ficou tão bom, mas assim é perceptível, né, pessoal? Começou a decrescer até chegar nos 120. Ok, pessoal? Então, aqui, olha o comportamento, então. Ele cresceu de 20 até 60. Decresceu de 80 até 120. E onde é que ele se manteve estável? Olha aqui, ó, pessoal. Ó, a estabilidade aqui, ó. 2 pontos. Nesse ponto, onde ele iniciou em 60 e terminou em 80, ele manteve a estabilidade do circuito. Ou seja, então, a questão letra A, então, ele aumentou no intervalo de 20 a 60, ele diminuiu nos intervalos de 80 graus a 120 graus e se manteve estável em 0,20 e 60 e 80. Aqui, pessoal, 0,20, 60, 80. Então, esse é o resultado da letra A. Vamos dar uma olhadinha para ver o tempo do vídeo. 7 minutos, acredito que dê para nós fazer a letra B. A letra B, pessoal, já é um pouco mais trabalhosa. Ó. Se o aumento da população de bactérias é dado por f de t, que é igual a 2 elevado na 0,1 t menos 10, e a diminuição por uma g de t, que é igual a 32 vezes 2 na menos 0,2 t menos 80, calcule a quantidade aproximada de bactérias nesta amostra quando a temperatura atingiu essas temperaturas. Tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar daqui é o seguinte, ó. Em 30 graus, o que está acontecendo em 30 graus? Eu venho para cá para o gráfico e olho para o gráfico. Ó, em 30 graus, a função está crescente. Então, qual é a função que eu vou utilizar? A função que nos dá o aumento da população, que é essa f de t. Então, trazendo para cá, pessoal, acho que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, né? Vamos então vamos encerrar por aqui o entendimento desse gráfico, e eu vou fazer o segundo vídeo especificando esse exercício, tá ok?